Todos os dias você aprende coisas novas, coisas interessantes, coisas curiosas, coisas absolutamente inúteis e algumas outras que realmente podem fazer a diferença. A diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, o que você sabe sobre anemia falciforme? Nada? Muito pouco? Não se acanhe. Você faz parte da grande maioria da população brasileira. E o que é pior, de boa parcela da classe médica e de profissionais da saúde do país. Esse é o grande desafio da APROFE, divulgar esta enfermidade genética presente no Brasil desde os tempos coloniais. E com isso, diminuir o preconceito sobre seus portadores e melhorar a qualidade de vida destes pacientes e portadores de traço falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. O indivíduo não adquire anemia falciforme. A gente nasce com ela. Mais comum em indivíduos da raça negra, herda-se a anomalia de pais na maioria das vezes saudáveis, mas portadores de um gene alterado. Esse gene anormal modifica o formato da hemácia, o glóbulo vermelho do sangue, que assume a forma de uma foice, daí o nome falciforme. Um pai e uma mãe portadores dessa anomalia dos genes responsáveis pela produção da hemoglobina, uma proteína do sangue, têm grandes chances de conceber um bebê portador desta doença. A hipótese diagnóstica geralmente é feita através de sintomas que os pacientes apresentam. O ideal é o diagnóstico ser feito ao nascimento, que é feito através do teste do pezinho. O diagnóstico precoce, de preferência ao nascimento, associado com um bom esquema, um esquema correto de vacinação e profilaxia com antibiótico, faz com que a qualidade de vida e a chance de complicações graves nesses primeiros anos se torne muito, muito pequena. Agora que você já sabe do que se trata a anemia falciforme, é importante que você conheça também como ela funciona, o mecanismo da doença no organismo. A anemia falciforme causa primeiramente uma anemia intensa, a chamada anemia hemolítica. Os glóbulos vermelhos presentes no sangue vivem menos, e um dos sintomas é um amarelão nos olhos e na pele, conhecida como icterícia. Mas não é só isso. A face mais agressiva e perigosa desta doença é chamada de fenômeno vaso-oclusivo. Vaso-oclusivo é o entupimento de pequenos vasos por estas células em forma de foice, e isso pode levar a pequenas lesões em todos os órgãos. Isso implica num tratamento multidisciplinar. Hematologistas, urologistas, cardiologistas, clínicos gerais e os profissionais de atendimento em serviços de emergência e pronto-socorros. Pode existir sintomas que são parecidos com o que é chamado de derrame, mas que na realidade, na anemia falciforme nos primeiros anos, é causada principalmente por oclusão de vasos do cérebro e limitação de movimento, comprometimento do aprendizado, etc. São complicações que são muito graves da anemia falciforme. O entupimento destes vasos progride para sua forma crônica, chegar à medula óssea e podem provocar lesões em órgãos vitais como o cérebro, ocasionando um AVC ou mesmo um infarto no coração. Outra reação muito séria da doença é o priapismo, uma ereção peniana não desencadeada por estímulo sexual, que pode durar mais de 6 horas. A hemácia em forma de foice dificulta a drenagem do sangue da cavidade esponjosa peniana, provocando na crise de falcização uma ereção involuntária e extremamente dolorosa. Cerca de 6 a 10% dos pacientes com anemia falciforme apresentarão pelo menos um episódio de priapismo ao longo da vida. No entanto, as crises começam normalmente no período da puberdade e vão até mais ou menos cerca de 30 anos. Esse estado de ereção involuntária tem que ser revertido o mais rápido possível, porque se essa ereção persistir por mais de algumas horas, começam a ocorrer algumas alterações no pênis e esse paciente no futuro pode ter disfunção erétil. O preconceito também ronda o paciente falciforme.
não ficamos livres do preconceito, porque teve mesmo. Quando você retorna depois de um período de crise, há sempre aquelas perguntas, mas tanto tempo, mas só uma anemia você tem essas dores todas. Era preconceito a nível das pessoas do meu bairro. Não quer ser amigo por causa disso, ele não chega muito perto. Num primeiro momento teve essa resistência da família, né, de não querer entender por que está acontecendo com a gente, né. Achava que a gente ia ficar passando meningite para os filhos dele. Não é uma doença de negro, né, ela acontece mais em negro, mas acontece também em branco. O professor de educação física pergunta o que eu tenho, eu falo que eu tenho anemia falciforme, porque o meu olho está amarelinho, aí o professor agora está me chamando de amarelinho. Falava que era negro, o negro só gostava de jogar bola e eu não ficava doente. Existe esse preconceito, onde os falcêmicos, a maioria, são vistos como inválidos, que podem estar, somente nesse âmbito de empresa, podem estar gerando um ônus aí para a empresa. Acham que é meio folga, né? Tá abusando, né? Não necessidade. Pensam que é mais um abuso. Tem muita gente que não entende o que é falciforme, acho que deveria ser mais divulgado na mídia. Informação. No caso da anemia falciforme, é fundamental para um tratamento adequado e boa adaptação do paciente na sociedade. Meu cotidiano é normal. Fim de semana eu vou pra balada. Eles vão pra escola, eles têm uma vida totalmente ativa. Jogo videogame, jogo bola normal. E eu vou todo dia na escola. Trabalho, eu estudo, eu saio, vou pro cinema, teatro. Sou servidor público atualmente, ainda trabalho no ramo de consultoria de informática. Trabalho, período integral, estudo à noite. Eu jogo bola, fico na sala, escovo o dente. Parece que tem 20 Camilas andando por aí. Curto normalmente a minha vida. Se eu entender o processo que acontece dentro de mim, saber levar esse processo, é tranquilo, eu posso fazer tudo que os outros fazem, né, no dia a dia. A anemia falciforme, quando eu estou bem, não me impossibilita de fazer nada. Não é que eu tenho anemia falciforme, que eu sou um caso à parte. Agora a educação tem que continuar lutando, batalhando para outras pessoas tomarem conhecimento. A PROF é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada para desenvolver políticas públicas e batalhar pelos direitos dos pacientes. Pois, apesar destes pacientes possuírem algumas limitações, eles devem ser tratados sem diferenciação. Ela surgiu como uma entidade para passar informação aos associados. Nós demandamos informação ao setor público para ver a situação que se encontra o paciente. E com isso a gente não só leva anemia falciforme, a gente leva outras patologias. Nós estamos trabalhando muito em cima disso, divulgando para as empresas que o paciente tem sim anemia falciforme, tem uma limitação, mas ele pode arrumar um emprego. Ainda falta muita informação. É inadmissível que um paciente tenha que orientar um médico aos procedimentos a serem seguidos. Nosso objetivo é, junto com o paciente, conquistar uma vida digna e com respeito. Eu quero amanhã uma associação alegre, cheia de pacientes. Trazer os associados e trazer essa demanda de saúde e para que possamos passar aos órgãos competentes. Nós da PROF agradecemos a todos os parceiros que estão conosco até hoje e a você que se uniu à nossa luta pelos direitos dos pacientes falciforme e traço falciforme. Aproveitamos para convidá-los para se juntar a esta causa, porque a PROF está de braços abertos para todos aqueles que queiram estar nesta luta junto conosco. E não se esqueça, preconceito e desinformação também podem matar. Este filme é uma iniciativa da APROF, em uma homenagem a todos os pacientes, portadores de traços falciformes, idealizadores e associados. Entre em nosso site e veja como você também pode ajudar a APROF. Muito obrigado!